Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bem, falamos ao vivo aqui de Varginha, Minas, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Aqui, professor Ilmar Sattler Merik Heller Kaiser, pastor, professor, fundador do CCBB. Desde 1992 nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Ministramos cursos de teologia, mas na verdade nosso objetivo é estudar a Bíblia Sagrada. E para isso temos aconselhado a todos a lerem a Escritura Sagrada. Leia a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos aqui com três cursos principais. O curso básico com 36 matérias, 6 blocos. O curso intermediário com 18 matérias. E o curso bacharelado livre com 12 matérias. Esses cursos são todos livres, sem chancela do MEC. Temos também mestrado e doutorado. Um aprofundamento maior, né? O que é uma graduação? A graduação é saber muita coisa de pouco. Já o mestrado e doutorado é saber pouca coisa, aliás, é o contrário. A graduação é saber pouca coisa de muito. A graduação você sabe pouca coisa de muito. E no mestrado e doutorado você sabe muita coisa de pouco. Então nós estamos aqui desde 1992 no Sul Capixaba Leste Mineiro, e com convênio com o Ministério Tabernáculo. Eu sou pastor do Ministério Tabernáculo, uma igreja fundada aqui em 1968. Estamos espalhados por 6 estados do Brasil e um missionário na Espanha. Nós estamos ministrando as aulas do curso intermediário. Estamos chegando agora ao bloco 4. Esta é a quarta fase da história da igreja, história do cristianismo. Até aqui nas fases anteriores nós contamos os primórdios da igreja. Começamos no ano 30 e poucos, com as primeiras perseguições, e concluímos as perseguições. Começa então o reinado de Constantino, aí nós temos a introdução da supremacia do bispo de Roma. Antigamente haviam 5 grandes bispados principais, que eram Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. No ano 400 começa a aflorar a supremacia do bispo de Roma. Depois, no ano 600, consuma-se a hierarquia, ele passa a ser então chamado de Papa, quer dizer no latim pai. E depois continua o grande Papa Hildebrando, que foi Gregório VIII, e entramos depois na outra fase da idade, quando acontecia, entre aspas, o fim do mundo, né? A noite, a grande noite das trevas, quando é o ano 1000, 1100, 1200. E agora nessa fase da história do bloco 4, vamos estudar os antecedentes da Reforma, né? Do ano 1200 até o ano 1500. Nesse período aí vamos ter o quê? O aprofundamento da crise, do desvio da igreja. A igreja que fora criada por Jesus para levar almas para os céus, agora começou a se sentir dominadora de terras, de propriedades aqui na terra. Todos os seus dogmas, todas as suas articulações eram no sentido de que se desenvolvesse um poder temporal. Ela começou a digladiar, combater, guerrear contra os príncipes, contra os reis, contra os condes, contra quem detinha o poder, principalmente na Europa. E aí nós vamos vendo que as coisas vão se sucedendo, e a cada dia mais a igreja está numa curva descendente, né? Uma curva de desvio total da finalidade da igreja. A palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Então o objetivo é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O objetivo era tirar almas da negridão, né, da negritude, do terror, das trevas, e levá-las para a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem vier a mim de modo algum ficará em trevas. Então nós vamos observar que desde essa suposta supremacia do bispo de Roma no ano 400, depois com o fortalecimento total no ano 600, no governo de Focas, com Gregório VIII e Hildebrando, a coisa foi deteriorando de maneira tal que a igreja perdeu completamente o foco que era na Bíblia Sagrada, que era na mudança, na conversão de almas, desviou-se para o poder temporal. A igreja embaraçou-se no negócio desse mundo, e os seus chamados líderes, né, eram aqueles chamados de papas. Eles eram os principais mentores dessas estratégias para a igreja tornar-se proprietária de terras. Isso aconteceu realmente na Idade Média.
até o ano de 1500 por aí, a igreja detinha 2/3 das terras da Europa inteira. Então o poder temporal subiu a cabeça, quanto mais sobe o poder temporal, o poder espiritual vai cair. A Bíblia já diz, né? Paulo dizia, eu estou numa grande guerra, o que eu quero fazer não faço, o bem que quero fazer não faço, o mal está sempre diante de mim. Quando sou fraco na fé, forte no espírito, fraco na carne. Forte na carne, fraco no espírito. Poder temporal não coaduna, não conlui, não se anui, não combina com o poder temporal, não combina com o poder espiritual. E a história desses papas é exatamente isso. Cada um que vai se sucedendo, cada dia, cada bula papal, cada edito, cada coisa cada documento que é exarado pelo papado, pela nobreza, cada vez mais se afunda no poder temporal. E aí começou, nessa época, a igreja, o objetivo dela não era conquistar almas para o reino, não era levar almas do inferno, ou do erro, da perdição, para o reino da luz. O objetivo era conquistar cada dia mais terras. O Papa, a pretensão dele era ser o dominador completo, o representante de Deus na Terra. Por isso até tem aquela frase latina, né? Vicaris filii Dei, vicari Dei in terras. O representante de Deus é o chefe na Terra. Então tudo que fosse mover na Europa, todo grande rei, seja na Alemanha, com Frederico, seja Luís o Formoso na França, seja com Eduardo na Inglaterra, qualquer rei tem que submeter às ordens papais. E se não fizesse isso, haveria grandes perseguições. Nesse tempo começam então muitas pessoas, muitos líderes aparecem. Nós vimos nas aulas anteriores Pedro de Valdo, né? Pedro de Brui e outros mais, Arnaldo de Brescia, tantos que foram massacrados, foram fulminados pela igreja, porque qualquer um que levantasse se opondo contra a igreja era sumariamente morto, queimado, assassinado, né, excomungado. Então, esse murmurinho, né, esse burburinho foi crescendo. Começaram a pipocar aqui e acolá chamadas rebeliões contra a sede papal, né? Todos que se levantassem, a ordem era sufocar, matar, fulminar. E assim se fazia, né? Se o rei daquele local não concordasse com os editos papais, com a ordem, obedecer e acabar com os hereges, o próprio Papa se revoltava contra o príncipe, contra o rei, e arrumava exércitos, conseguia adeptos, né? Com o intuito chamado de cruzadas. Nós vimos nas aulas passadas que promoveram-se várias cruzadas da Europa, no sentido de libertar a Terra Santa dos maometanos, dos sarracenos, né? Dos sultões, dos turcos, mas o objetivo não era bem esse, né? A ideia central que se divulgava era essa: todos aqueles que quiserem ir para libertar a cidade santa terão os pecados perdoados, teriam várias benesses espirituais, entre aspas. Mas o objetivo dos papas ao conclamar as cruzadas nada mais era de que deixar o rei, quando ia para lá, com seus soldados, deixava as suas terras desguarnecidas e os papas invadiam e tomavam posse, né? Se apropriavam daquelas herdades. Então o objetivo era conquistar poder temporal. E agora então começam-se as grandes perseguições. Qualquer povo que se levanta em qualquer lugar na Europa contra os dogmas, contra os sacramentos, contra as doutrinas, chamadas doutrinas, entre aspas, editadas pela Sé papal, eram então ameaçados e eram excomungados. E se o rei daquele povo não concordasse, ele também era interditado e a coisa ficava feia. Então, nessa aula, esse bloco 4 vai tratar disso. Vamos começar no ano 1200, com o finalzinho do reinado de Inocêncio III, um papa muito duro, muito terrível, e vamos até lá os antecedentes da Reforma e o início da Reforma com Lutero. Esse será o que trataremos aqui, o nosso assunto principal, no bloco de número 4, mostrando que aqui várias vozes irão surgir, como surgiram de Pedro Valdo, Pedro de Bruys e outros mais, naquele período da idade das 1001 noites, né? Quando a Europa estava em trevas. Então,
várias cabeças irão surgir e irão ser combatidas ferozmente, né? Desde o início lá com Zwingli, que é o chamado Aurora da Reforma, né? Vamos chegar então até Lutero nesse bloco aqui. João Wycliffe, a estrela da alva da Reforma. Então, desde o início, os pré-reformadores até Lutero. Vamos estudar tudo isso nesse bloco número 4. Vamos então ficando aqui com a nossa introdução e na próxima aula vamos dar início então já ao texto em si do bloco 4. Fica na paz, tchau, tchau.